o nosso governante assuma o poder sobre este monte de ruínas. Vera, parece que melhorou mesmo um pouquinho. Tô ouvindo aqui, parece que melhorou um pouco. Vamos lá. Vamos lá, né? Verso de número 6. Um homem agarrará o seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante. Assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa, não me nomeiem governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhe irá mal, terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias, o enganam e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Pretendem vocês a esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, com os olhos desfilando com passos curtos, com efeitos tinindo em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá o descoberto às suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo e os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os efeitos para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chalés. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cinto, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, veste de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada. Seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada a cidade se assentará no chão. Capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Acho que chegou esse dia, né? Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão:
Nós mesmos providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Ou seja, as mulheres, elas não tinham essa função de providenciar aquilo que era o necessário para dentro de um lar, como comida e roupa, no caso, para esposa. E elas estão dizendo aqui, ó, era apenas case-se conosco e livra-nos da vergonha de sermos solteiras. Nós não queremos ser solteiras e nós queremos casar. Case comigo, que é eu que me viro com minha roupa, com minha comida. Eu quero só que você me tira dessa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viver em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião, tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que reunirem e sobre e sobre aqueles que Jerusalém o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo de número 5. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Sabe quando você planeja, quando você calcula, quando você trabalha para que aquilo aconteça e quando você vai colher o fruto, é fruto azedo. Agora, habitantes de Jerusalém e homem de Judá, julguem entre mim e a minha vinha, quem mais se poderia fazer por ela que não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azeda quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ela amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue, esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Ai de vocês que adquirirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará um arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importa com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. O povo não estava nem aí para as coisas de Deus, querido. Eles não estavam nem aí para a palavra do Senhor. E, queridos, se a gente não vigiar, a gente vai para o mesmo caminho, tá? A gente, quer nem saber do que o Senhor tem para falar, tem para fazer. A gente quer viver a nossa vida aqui, igual ele tá falando aqui,
dos que se levanta cedo e entorna um vinho até o anoitecer. Ela quer saber do seu próprio, como dizia minha avó, umbigo. Verso 14. Por isso o Sheol aumenta o seu apetite e escâncara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de couraça e dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Sabe? Tem gente que essa é a minha opinião na sua autossuficiência e no seu autoconhecimento. E a palavra está dizendo assim, ai daquele que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Isso aqui a gente vê quase todos os dias, né, querido? O inocente sendo condenado e o condenado sendo inocentado porque ele paga suborno para que isso aconteça. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor. O que é? A ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os céus e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso, tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles rapidamente, nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, nenhum deles cochila nem dorme, nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas, preparados estão todos os seus arcos. Os arcos dos seus cavalos são duros como pedra, as rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão, rugem como leões ferozes, rosnam enquanto se aponderam da presa e arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Finalizamos a nossa primeira leitura. Tô correndo? Tô, porque o horário já avançou, tá bom? Mas a gente vai concluir a nossa leitura hoje em nome de Jesus. Lemos o livro de Isaías, do capítulo 3 até o capítulo 5, verso de número 30, tá bom? A nossa segunda leitura, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 15. Que diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Espero que vocês suportem um pouco da minha
insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido. Cristo querendo apresentá-los a eles como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julguem nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Se nesse tempo aqui, onde o apóstolo Paulo está escrevendo a carta para os Coríntios, já estava sendo pregado um evangelho distorcido, já tinham falsos apóstolos, falsos mestres ensinando um outro evangelho, um outro espírito. O Paulo está dizendo, vocês precisam ficar firmes no evangelho que vocês foram ensinados. Você não seja corrompida, não se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Querido, continua na simplicidade e na sua pura devoção a Cristo, porque o que mais tem é gente querendo tirar você da promessa. É gente com falso evangelho, é gente com falsas promessas, é gente com falsas profecias. E o interessante é que é assim, de gente atrás dos falsos profetas, daqueles que têm falsas profecias. Por quê? Porque eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não enxergam a verdade do evangelho, que está aqui, passa pelo crivo das Escrituras. É o evangelho que o Senhor Jesus falou, é o evangelho que os apóstolos ensinaram, é o evangelho que o Paulo está dizendo aqui, se mantenha firme nesse evangelho, nessa devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esse superapóstolo. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de levá-los pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei-me outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los quando estive entre vocês e passei por algumas necessidades, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então, certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, e isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Existem os falsos profetas? Claro. Existem os falsos obreiros? Claro que existe, enganando, fingindo ser apóstolos de Cristo, mas não são. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás
ele se disfarça de anjo de luz. Então, se o próprio Satanás se disfarça, os seus enviados, os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos mestres estão por aí, querido. Então é minha obrigação de conhecer as Escrituras e me municiar para que eu não caia no engano desses falsos apóstolos, desses falsos mestres, desses falsos obreiros que estão aí para enganar, que estão aí para se enriquecerem às custas do Evangelho. Tenha cuidado e não caia nessa, porque é próprio Satanás se transforma em anjo de luz, que dirá os seus enviados. O fim deles será o que as suas ações merecem. O seu fim, se você pratica tais coisas, será o fim que você merece. Diz o Senhor. Não é eu não, viu? É a Bíblia que está dizendo. Aleluia. Salmo de número 53, do verso 1 ao 6. A nossa terceira leitura. Disse o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiça. Detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviam igualmente e se corrompem. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. O povo está corrompido e ninguém quer buscar a Deus. Será que os malfeitores não aprendem? Não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo. Desculpa. Quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus o rejeitou. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. A nossa quarta e última leitura, Provérbios, capítulo de número 22, verso 28 e 29, que diz assim: Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Finalizamos a nossa leitura de hoje, para a glória de Deus, para a alegria dos nossos corações. Um início um pouco aí conturbado, mas no final deu tudo certo. Pelo menos eu penso que deu, né? No final a gente vê se deu ou não, porque eu não consigo monitorar a live o tempo todo, né? Então, vamos orar e agradecer ao Pai por mais um dia, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia, pela graça do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor continue guiando nossos passos, nossos caminhos, debaixo da mão poderosa do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por mais um dia. Muito obrigado por mais uma manhã, muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e ao caso de nós não sermos consumidos. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela tua palavra dessa manhã, que ela possa fazer morada em nossos corações e gerar em nós transformação no nome poderoso de Jesus, porque nós queremos ouvir, nós queremos aprender e nós queremos viver a tua palavra no nome poderoso de Jesus. Por isso, Pai, que nós possamos vigiar, que nós possamos, Pai querido, não cair no engano dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos obreiros, aqueles que, Senhor, estão a serviço não do reino de Deus, mas do império das trevas. Por isso, em nome de Jesus, nos dê capacitação, nos dê, Pai querido, o entendimento para compreender a tua preciosa palavra, no nome poderoso de Jesus. Assim, Pai, nós oramos nessa manhã e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Consagramos nosso dia, a nossa família ao Senhor e que nós tenhamos um dia abençoado. Eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão comigo, aqueles que estão inscritos nesse canal, aqueles que vão se inscrever, vida da Vera, sua casa, sua família, todos estejam abençoados no nome poderoso de Jesus. Pai, assim nós oramos e assim nós te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém.
Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Anderson, Deus abençoe, meu irmão. Você aí tem um dia abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Permitindo o Senhor, amanhã nós retornaremos para mais uma leitura da palavra de Deus. Por isso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do nosso amigo o Espírito Santo esteja contigo, amada Igreja do Senhor. Acorda aí, terra, porque Jesus está voltando. Tchau, gente. Deus abençoe. Até amanhã, se assim o nosso Deus permitir, para mais uma leitura da palavra de Deus. Tchau, tchau, gente. Fica na paz.